Lamentações diz: o Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. E o salmista diz: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O que significa dizer que Deus se ira? Ou então que ele pode fazer a gente sofrer? Deus seria o responsável pelo nosso sofrimento? Seria Deus o causador do mal? Eu sou o pastor Jota, e essa é a Confraria dos Maltrapilhos. Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente, que sabe que é estúpida. E para discípulos honestos, que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Olá, confraria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Semana passada nós conversamos sobre como lidar com a tristeza. E se você não escutou, para de ouvir agora, volta no episódio anterior e depois você volta para escutar isso aqui. Agora, se você escutou, deixa eu lembrar você sobre o que nós conversamos semana passada. Nós olhamos para o livro de Lamentações, que foi escrito pelo profeta Jeremias, para poder expressar a dor dos sobreviventes do ataque babilônico, que destruiu completamente a cidade e o povo de Jerusalém. E nós vimos que Lamentações é formado por 5 poesias, estruturadas como um acróstico, lembra? Linha 1 começa com a letra A, linha 2 com a letra B e assim por diante. Por conta dessa estrutura de acróstico, nós aprendemos 2 lições. Em primeiro lugar, deixe sua tristeza falar tudo. A tristeza ela recebe um tratamento de A até o Z. E, em segundo lugar, coloque um limite à sua tristeza, porque só tem 22 letras, que você pode até repetir, mas chega uma hora que a gente esgota o assunto. Hoje nós vamos continuar com esse estudo sobre como lidar com a tristeza. E a terceira lição é a seguinte: deixe sua tristeza falar com Deus. O livro de Lamentações, que em suma é um livro de poesias, causa em nós um grande desconforto, pelo fato de não estarmos acostumados com a linguagem sincera, direta e até um pouco tosca da poesia hebraica. A poesia hebraica não preza tanto pela estética do discurso, quanto pela exatidão e verdade daquilo que é dito. Segundo um especialista em hebraico bíblico, os poetas utilizam palavras para nos arrastar às profundezas da nossa própria realidade. A poesia vai direto à jugular. Longe de ser apenas uma linguagem estética, ela é visceral, é linguagem raiz. Nesse sentido, Lamentações nos apresenta o diagnóstico que toca no âmago do sofrimento e dor pelo qual o povo de Israel passava. A razão do caos vivido por eles era a ira de Deus. Lamentações 2:1 diz: quando ficou irado, o Senhor cobriu Jerusalém de escuridão. Ele transformou num monte de ruínas a cidade de Jerusalém, que parecia um céu e que era o orgulho do povo de Israel. No dia da sua ira, Deus abandonou até o seu próprio templo. E aí eu sei que se você tem acompanhado o podcast, talvez tenha dado um nó na sua cabeça. Porque 2 semanas atrás, no episódio 3, eu afirmei que a religiosidade é que trabalha com essa ideia de causa e efeito, na qual eu sou amado por Deus apenas quando faço por merecer, e sou rejeitado quando o meu desempenho não é suficientemente bom. Na ocasião, eu afirmei que o Evangelho diz que Deus nos ama, apesar do nosso desempenho, que nunca vai ser satisfatório. Como é que fica então essa questão da ira? Acontece que a ira não é o oposto do amor. O oposto do amor é a indiferença. Só é capaz de se irar aquele que se importa. Deixa eu te dar um exemplo para poder esclarecer. Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, chamada Olivia. Um dia nós estávamos brincando em casa e de repente eu olhei para um brinquedo do meu filho mais velho e era um brinquedo que tinha um monte de bolinha pequena. E aí eu não vi nenhuma das bolinhas. E eu olhei para a Olivia e ela estava com a boca cheia e dando risada. Cara, meu coração começou a bater muito desesperado e deu aquele frio na barriga.
E aí eu corri pra cima... aliás, nem corri tanto assim pra cima dela, porque eu fiquei com medo dela assustar e engolir, né? Mas quando eu cheguei perto, eu apertei a bochecha dela com força pra fazer ela cuspir as bolinhas. E eu sei que isso machucou muito ela. E depois que ela cuspiu, eu fiquei tão bravo com ela, eu gritei com ela, briguei, falei pra ela nunca mais fazer isso. Acho que até dei umas palmadas nela. A minha reação foi violenta, foi agressiva. Porque eu fiquei com medo de que ela se machucasse ou até que ela morresse. A minha ira foi movida pelo amor. Um pai que não se importa é um pai que nem estaria presente, talvez, para poder ver isso. E isso é só um exemplo bem tosco para poder tentar lançar alguma luz sobre o que Deus faz, mas a verdade é que a ira de Deus não é uma explosão descontrolada de raiva, como se Deus fosse o Hulk, sabe? Que fica nervoso e sai quebrando tudo. A ira de Deus é uma resposta pensada e controlada à maldade. Tem um teólogo chamado James Bryan Smith que ele escreve o seguinte: a ira não é algo que Deus é, mas algo que Deus faz. Embora seja correto dizer que Deus é santo, não é correto dizer que Deus é irado. A ira é apenas o ato justo de um Deus santo em relação ao pecado. Deus é contrário ao meu pecado, porque é a meu favor. E se eu defendo o pecado, Deus se coloca contra esse desejo, porque ele provoca a minha destruição. Ou seja, o povo de Deus experimentou sua ira porque Deus não estava indiferente ao que acontecia, cuidando de outras coisas. Nas palavras do rabino Abraham Heschel, a atenção de Deus é o pré-requisito e a fonte de sua ira. O motivo dela se voltar contra o homem reside no fato dele se importar com sua criação. Portanto, se Deus está perto a ponto de ficar irado com toda a maldade que ele via acontecendo, ele também está suficientemente perto para escutar nossa tristeza, arrependimento e dor. É por isso que Lamentações é escrito. As pessoas se dirigem a Deus que está perto, na esperança de que ele abandone sua ira e seja novamente misericordioso. Nesse sentido, as poesias dirigidas a Deus são orações. Orações que apresentam a tristeza e o sofrimento da forma mais pessoal possível. Citando mais uma vez aquele especialista em poesia hebraica, ele fala o seguinte, abre aspas: oração é a linguagem utilizada no relacionamento pessoal com Deus. Ela expressa profundamente o que sentimos, ansiamos ou respondemos diante de Deus. Ele fala conosco e nossas respostas são as nossas orações. Essas respostas nem sempre são articuladas. Silêncio, suspiros e grunhidos também constituem respostas. Elas nem sempre são positivas. Ira, ceticismo e blasfêmias também são respostas. Porém, sempre Deus está envolvido, quer na escuridão, quer na luz, em fé ou desespero. É difícil nos acostumarmos com isso, pois temos o hábito de falar sobre Deus e não com Ele. Fecha aspas. É por isso que Lamentações nos desafia a não simplesmente darmos voz à nossa tristeza, deixando que ela se expresse livremente, mas também nos desafia a colocarmos toda essa tristeza, sem retoques, sem maquiagem, diante de Deus. Você é livre para questionar, para desabafar, para se irritar, para duvidar, para chorar até cair sem forças, diante de um Deus que estará lá para poder acolher sua dor. Bom, a quarta e última lição é o seguinte: permita que sua tristeza o amadureça, ou então a amadureça. A Bíblia cita dois tipos de tristeza. Segundo aos Coríntios 7:10 fala: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Os antigos monges do deserto usavam duas palavras gregas diferentes para diferenciar essas duas tristezas. Uma palavra era pentós, que a gente pode traduzir como lamento. A segunda palavra era lipé, tristeza. Anselm Grün, que é um monge beneditino alemão, diz o seguinte: o lamento, pentós, pode chorar. Suas lágrimas podem amolecer a alma endurecida e fazer com que ela se torne frutífera. É possível que as lágrimas do lamento se transformem em lágrimas de alegria. A tristeza, lipé,
porém não pode chorar, pois ela é choramingona e se banha em sua própria autocompaixão. Ou seja, o lamento, pentós, gera uma transformação positiva, torna a vida frutífera porque amadurece a gente, nos torna mais humanos, porque nos ensina a reconhecer os nossos limites, a assimilar as perdas e perceber que o luto faz parte da vida. A tristeza, o lipé, por sua vez, não gera mudança. Nos deixa estagnados porque ficamos presos à autocompaixão, à vitimização. Esse tipo de tristeza, ao invés de gerar pessoas maduras, cria gente mimada que não sabe lidar com a frustração e a perda. E por isso faz mãe à medida que não tem os seus desejos satisfeitos. Seria ótimo amadurecer sem precisar sentir dor ou sofrer. Mas em um mundo corrompido como o nosso, não existe amadurecimento que não envolva sofrimento. Nem mesmo Jesus ficou livre disso. Hebreus 5, do 7 ao 9 fala: durante sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu quero enfatizar essa parte, depois de ser aperfeiçoado, depois de ser tornado maduro, pleno, alcançar o estágio final do desenvolvimento. Foram sofrimentos que levaram Jesus até a maturidade humana, aquilo que a Bíblia chama de plena varonilidade, ou seja, que eu e você deveríamos ser quanto seres humanos. Agora, tem algo que me intriga nessa passagem. O texto diz que Jesus fez orações e súplicas a Deus, com lágrimas. Ou seja, Jesus levou até Deus a sua tristeza, como eu falei no ponto anterior, ponto 3. Porque ele sabia que Deus podia salvá-lo da morte. Mas aí o texto diz que as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. E aí eu me pergunto, mas e o Getsemane? Quando Jesus ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice não foi retirado de Jesus, pelo contrário, o cálice foi bebido até a última gota. Se Jesus morreu na cruz, se na cruz ele suportou todo o peso da ira de Deus, como é que Hebreus fala que as orações dele foram ouvidas? Acontece que a resposta de Deus não foi livrar Jesus da cruz e do sofrimento. A resposta de Deus foi ressuscitar Jesus do túmulo. Como disse Nietzsche, só existe ressurreição onde há túmulos. E Henry Nouwen escreve o seguinte: temos esperança e alegria em nossa fé, porque acreditamos que, embora o mundo em que vivemos esteja envolto em trevas, Deus triunfa. Esperança não significa que vamos evitar ou seremos capazes de ignorar o sofrimento, é claro. De fato, a esperança nascida da fé torna-se amadurecida e purificada pela dificuldade. A base de nossa esperança tem a ver com aquele que é mais forte do que a vida e o sofrimento. Minha oração é para que você também encontre esse Deus que é capaz de acolher toda a tua tristeza e que mesmo em meio às dificuldades, sofrimento e dores, Ele é aquele que usa tudo isso para amadurecer a gente, para tornar a gente mais livre, mais pleno, mais feliz, enfim, mais gente. Que Deus te abençoe. Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos, pelo Pastor Jota, com os trabalhos técnicos de Felipe Pompeu, pela FF Produtora. Até a próxima!